Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos. Aqui no primeiro livro de Reis, capítulo de número 12, ao versículo 21 a seguir, a palavra do Senhor diz assim: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram com estes e lhes ordenaram. Amém? Palavra do Senhor. Glória a Deus. Esse texto aqui, ele vai relatar a respeito de quando houve aquela divisão do chamado Reino do Sul e Reino do Norte. Quando o Jeroboão, fez esta divisão. Houve uma rebelião, na verdade. E aí foi aonde que nasceram lá o reino do norte, que estava ali as 10 tribos, que aí seria o reino reconhecido Israel, e as outras duas tribos, que seria Judá e Benjamim, que seria a tribo, que seria o reino do sul. Em este momento, quando houve essa divisão, Roboão, que é filho de Salomão, ele quis reivindicar. E eu não vou entrar, não vou contextualizar desde do primeiro versículo 1 do capítulo 12, porque, como eu sempre falo, não dá para me contextualizar e trazer toda uma história para poder esclarecer melhor. Mas eu quero ir bem rapidamente aqui nas aplicações que a qual me chama a atenção dentro desses versículos que eu li. E aqui, quando Roboão ele ficou aí somente com essas duas tribos, que seria Benjamim e Judá, que seria o reino do sul, ele quis fazer uma reivindicação e diz que ele reuniu cerca de 180.000 homens de guerra, homens adestrados, para pelejar contra a casa de Israel. Olha bem, ele reuniu, só das duas tribos somente, ele conseguiu reunir 180.000 homens. A continuação, no versículo de número 22, algo que me chamou muita atenção, foi que diz assim: Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Me chamou a atenção, tem duas partes dentro desse texto que eu li que chamou a atenção. A primeira é essa, que veio a palavra do Senhor Deus a Semaías, homem de Deus. Observamos que o rei Roboão, ele estava disposto, tinha preparado tudo para ir para a guerra, para ir fazer guerra contra os seus irmãos, que seria as 10 tribos restantes, e restituir novamente o reinado. Esse era o projeto dele. Ele fez todo o armamento, preparou tudo, as armas, os carros, tudo que era necessário para aquela peleja ele tinha preparado. Aí veio a palavra de Deus a um homem, a um profeta, esse Semaías, homem de Deus. A minha pergunta há homem de Deus nos tempos atuais? Agora você fala assim, claro que há. Sim, nós podemos sim que há homens de Deus. Mas eu gostaria de destacar algo aqui.
O homem de Deus é aquele que transmite, seria que transporta a palavra de Deus, seria aquilo que Deus o manda ele falar. Não se importando pelas circunstâncias ou pelos acontecimentos do momento. Seja qual seja a palavra que Deus o dá para este homem de Deus, ele tem de levar e entregar a mensagem. Seja ela de exortação, seja ela de confirmação, seja ela de consolação, seja ela qual seja a palavra que vem da parte de Deus, o homem de Deus tem que fazer isso. Por isso que eu pergunto, há homem de Deus? Será que tem homens de Deus? Porque diante de uma situação dessa, o rei com todo o seu exército, né? Com tudo preparado para ir à guerra. Aí vem este homem de Deus e traz a palavra de Deus dizendo a Roboão, filho de Salomão, dizendo: olha, assim diz o Senhor Deus, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Olha, que tremendo. Aí, esse Roboão disse a palavra que como ele estava pronto, tudo ali preparado para a guerra, aí veio a palavra do Senhor e disse para ele: ó, não vai, não vai. O Senhor disse para você não ir, porque foi ele que fez tudo isso. Foi com permissão dele que houve essa divisão. Foi com permissão dele que houve, que estava acontecendo tudo isso. E eu creio aqui que este rei Roboão, ele foi mais valente quando ele obedeceu a palavra do Senhor, porque me chamou a atenção aqui na última parte do versículo 24. Obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Olha bem, ele foi mais valente em obedecer a palavra. E eu creio que, se você me responder a pergunta lá que eu fiz, há homens de Deus, dentro dos requisitos que a qual eu falei que o homem de Deus tem de transportar, tem de anunciar, tem de pregar, tem de falar, tem de entregar a mensagem de Deus, o que Deus manda falar. Agora, se hoje nós temos recebido as mensagens que Deus tenha transmitido, que Deus tenha entregado para nós, mais valente, mais forte, mais corajoso é para aqueles que recebem a palavra e obedecem. Porque Roboão, ele estava ali preparado para a guerra. Só que quando Deus falou para ele, falou assim: não vai pelejar, não vai fazer guerra, não vai lutar, não vai brigar contra os seus irmãos. Disse que eles obedeceram a palavra de Deus. Olha, eu quero dizer para você que está me ouvindo, você que escuta a voz de Deus, você que tem recebido palavra de Deus, você que tem ouvido a mensagem de Deus, por homens de Deus que você tem ouvido, que Deus fala através dos seus servos, certo? Eu quero dizer para você, depois que você ouve, depois que nós ouvimos a mensagem, nós temos de ser muito valente, muito corajoso para obedecer. Foi isso que eu vi aqui nesse texto. Este homem, este rei Roboão, com tudo preparado para ir à guerra. E a palavra veio para ele assim: olha, não vai fazer guerra contra os seus irmãos, porque foi eu que fiz isso. Você vê aí a importância de nós ouvir a palavra de Deus, ou seria receber a palavra de Deus e atuar de acordo com aquilo que nós ouvimos. Se é que nós ouvimos. Porque o homem, primeiro teve o homem de Deus. Olha bem, diz que esse Semaías, homem de Deus, transportou a palavra de Deus, entregou a revelação, a palavra de Deus naquele momento. E este rei foi mais corajoso ainda de colocar suas armas no chão, mandar o exército voltar para trás, falar: não vamos sair para a guerra, porque estava todo mundo pronto, todo o exército estava listo, preparado
para ir à guerra. E de repente o rei fala assim: para, não vamos mais ir na guerra. É isso que agrada a Deus. Entendeu? Me trouxe aqui nesta leitura esse ponto muito importante que diz: obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram. Entendeu? Essa é a grandeza de um homem. Entendeu? Reconhecer, entendeu? E ter temor na palavra de Deus. Muitas vezes, eu creio que Deus tem mantido, sempre falando, sempre tem falado. Essa é a verdade. Deus tem se manifestado tremendamente no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Só que muitas das vezes está faltando um pouco homens, né? Mulheres, que a qual ouve o que Deus fala e tem uma atitude, uma iniciativa, entende? Como essa desse rei, de voltar, seria colocar as armas no chão, desarmar novamente, porque era todo um preparo para sair para a guerra, entende? E aí, isso eu vejo temor a Deus, porque ele podia até ir, lutar com as suas forças, mas sem a aprovação de Deus. Muitas vezes você está louco também aí, para poder seguir no seu curso, naquilo que você quer fazer, não é verdade? A sua decisão, mas se você tiver a aprovação de Deus, amém. Se você não tem, por mais que está tudo preparado, entende? Tudo pronto, tudo listo, tudo aí feito, parece pronto para sair, entendeu? E você até está confiado, mas se você não tem a aprovação de Deus, é melhor você parar, é melhor você voltar. É o que nós aprendemos aqui. Só que para isso é necessário nós ter temor. Entendeu? Temor à voz de Deus. Homens de Deus, está cheio de homens de Deus que entregam a mensagem de Deus. Falta pessoas corajosas. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e tenha um bom dia.